né, causada aí por essas políticas de morte. Então, o censo demográfico tem um papel muito importante na sociedade brasileira, que é o papel de construir políticas públicas, é o momento de se tirar um retrato do Brasil, um retrato da sociedade, e por isso é importante que esses dados sejam coletados de forma democrática, né? De forma democrática, com a participação dos movimentos, e aí a questão mesmo da própria consulta prévia, né? E esses debates junto ao IBGE, para poder pensarmos de forma mais popular, de forma mais democrática, mais pluralista, né? Essa categoria pardo, né? Porque assim, recentemente, e aí eu já vou começar a falar aqui mesmo do pardismo, certo? Recentemente, a legislação, recentemente eu falo se considerarmos toda a história, né? Recentemente o pardo foi incluído, né, no conjunto da população negra, né, como somatório de pretos e pardos. Então, muitas vezes, é esse o retrato que é dado pelo IBGE, de forma institucionalizada, de acordo com essa legislação, que é o Estatuto da Igualdade Racial. Mas o que nós queremos destacar aqui é que nem sempre foi esse o sentido dado à categoria pardo, né? Nós trouxemos aquele termo pardo criado pelo Pero Vaz de Caminha, né? Para poder chamar os indígenas no momento lá da invasão. O termo pardo, no início, depois da independência, então no momento da formação do Estado Nacional Brasileiro, que é quando tem o primeiro censo, e ali o pardo, né, era contado junto com o caboclo, né? Nesse primeiro censo ainda do Império, junto com o caboclo. Depois você tem a abolição da escravidão, você tem a proclamação da República, e aí o termo pardo é trocado pelo termo mestiço e fica o termo caboclo. Só que o João Pacheco vai dizer que nesse momento, se identificar como caboclo era mais do que uma posição racial nos censos, né? Nesse período, se identificar como caboclo era se posicionar, era reivindicar direitos perante o Estado, era demarcar uma posição. Sou indígena perante o Estado e assim reivindicar direitos. E aí o que é que nós temos? O número de caboclos aumenta, dobra, né? Do censo do Império para o primeiro censo da República. Com esse aumento, o Estado retira a categoria caboclo, né? Então, os censos do século XX já vêm sem a categoria caboclo. E aí o impacto das políticas integracionistas, assimilacionistas, que na década de 1920 tem esse viés racista, etnocida e eugenista, né? Tinha lá o Oliveira Viana, o IBGE publica um escrito dele, não tem censo, tá, gente? 1920 não tem censo, mas o IBGE publica esse estudo do Oliveira Viana, resgatando aquelas narrativas de que os povos indígenas iriam desaparecer diante dessa perspectiva eugenista que ele pregava. Então, a categoria pardo retorna nos censos em 1940. E lá em 1940, o documento do IBGE, pela primeira vez, vai explicar para a gente quem é o pardo. Né? Antes não explicava, no século XIX, nos 800, não explicava. Inclusive, é de uma forma que não se sabe muito bem como é que eram categorizadas essas pessoas, né, no momento de responder ao formulário do censo. Isso fica mais evidente a partir de 1940. E de 1940 em diante, o censo vai dizer que foram contados como pardos os índios, né? Falando aqui os termos do IBGE. Os índios, os caboclos, os descendentes de índios, os cafusos e os mamelucos, né?
contados como pardos. E onde a pessoa não sabia identificar, eles marcavam um traço, né? Quando a pessoa não sabia identificar a raça, que a partir de 1940 passou a chamar de cor, né? Identificar, fazer um traço no formulário e incluíam dentro desse conjunto de pardos. E assim foi, 1940, 1950, 60, 70 não teve, durante a ditadura não teve censo, 80, 1980, chega o momento em que o IBGE revela o maior número de pardos na história dos censos demográficos. E aí, nós temos na década de 1980 uma série de lutas populares pela democratização, uma organização do movimento indígena para poder participar da Assembleia Nacional Constituinte, e aí novamente